Que a nossa carteira de investimentos está performando super bem, isso todo mundo já sabe. Quem me acompanha e vê os vídeos aqui do canal, eu mostro sempre como que tá a performance da minha carteira e ela tá sempre muito bem. Mas nesse mês eu fiz novos aportes, ou seja, eu investi em mais coisas e também fiz algumas mudanças na minha carteira, vendendo e comprando algumas coisas, substituindo, na verdade, que eu acho que vai potencializar muito os nossos investimentos e a gente vai conferir aqui nesse vídeo. Fala meus amigos, eu sou o Felipe do canal FEP Invest, esse canal que veio para a salvação da sua vida financeira. Bom, sem enrolação, para a gente já mostrar aqui a nossa carteira, vamos vir aqui para a tela do Investidor 10. O Investidor 10 é onde a gente controla todos os nossos investimentos, não é por onde a gente faz os investimentos. A gente faz os investimentos pelo banco. Aí, por exemplo, eu faço pelo Banco Inter. Caso você não esteja inscrito aí nesse canal, desce aqui embaixo e se inscreve para você conseguir apoiar esse canal totalmente de graça, apenas com a sua inscrição e com o seu like. E logo de cara já conseguimos ver o valor aplicado, ou seja, o valor que saiu do nosso bolso, e o valor saldo bruto, né? Que é o saldo que saiu do nosso bolso mais do que rendeu pra gente. E de valor aplicado, arredondando, a gente tem R$ 20.750 e de saldo bruto a gente tem R$ 22.477. Então dá um ganho aí de quase R$ 2.000 em apenas um ano e meio de investimento. Olha, a gente consegue ver aqui que eu comecei, aqui está, né? Que eu comecei lá no meio de 2023, mas vocês conseguem ver que e foi em janeiro de 2024 que eu comecei a investir na renda variável. Então, se a gente for ver, a gente tem um ano e meio aproximadamente de investimento e já conseguimos aí um retorno de R$ 2.000 só de variação. Depois a gente vai ver o quanto que a gente ganhou de proventos, ou seja, de dividendos que as empresas, que os investimentos meus pagaram. Então esse ganho que a gente teve aí de quase R$ 2.000 representa uma variação de 8%. E a nossa rentabilidade que a gente teve durante todo esse tempo que a gente investe é de 27%. Ou seja, durante um ano e meio que eu estou investindo aí na renda variável, a gente conseguiu um retorno, né, de 27%. A gente vai ver isso em valores, que seriam os proventos. Mas para a gente conseguir esse belo retorno, tem que ter uma estratégia por trás disso. E a minha estratégia basicamente é focar em crescimento, o crescimento da minha carteira. Então eu não foco na construção de renda passiva, ou seja, eu não foco em ter um retorno agora, de investir em empresas que pagam dividendos, em fundos imobiliários que pagam todos os meses. Eu realmente foco no crescimento. Então eu foco em boas empresas, em bons fundos imobiliários que dão bons retornos, tanto em dividendo quanto em valorização, em crescimento, em lucro, né? E um fato é que a minha carteira não está focada só no Brasil. A gente sabe que tem um risco aí. A gente sabe que tem um risco da gente focar simplesmente apenas no Brasil. A nossa moeda, infelizmente, está cada vez mais se desvalorizando perante ao dólar, né? Então o dólar está cada vez ficando mais caro em relação ao real. Então a gente vê aqui que lá em 2012 o dólar custava R$ 1,75 e hoje aí ele já está no valor de R$ 5,60. E por isso a nossa carteira está dividida da seguinte forma: a gente tem 27% em ações brasileiras. A minha meta é ter 30% e realmente eu quero ter uma parte maior de ações, porque elas me proporcionam um maior crescimento, uma maior valorização em relação aos outros investimentos. As empresas, né, que são as ações, elas rodam o dinheiro do mundo, basicamente. Então, os bancos emprestam dinheiro para as empresas, os fundos imobiliários alugam os imóveis deles para as empresas. Muito por isso que eu foco bastante em ações. E a gente também tem aqui 27% em renda fixa. Então, como a renda fixa está rendendo extremamente bem, com uma taxa Selic aí de 15% ao ano, ou seja, está rendendo 15% ao ano para a gente, e isso é um valor extremamente alto. Muitas ações, muitos fundos imobiliários não rendem isso. Então é uma boa parte que levanta a nossa carteira. A gente tem 23% basicamente em fundos imobiliários, 8% em BDRs, ou seja, ações americanas do exterior, né? 7% em criptos e 7,15% em ETFs, investimentos no exterior também. Essas são as ações que eu tenho na minha carteira. Eu tenho 12 ações, eu não acho uma quantidade muito alta de ações. Para mim, eu acho que eu estou no limite de ações, uma quantidade boa.
e eu tenho 6 mil reais investidos em ações, né? A gente arredondando. A ação que eu mais tenho aqui é o Banco do Brasil Seguridade. Realmente eu vejo o Banco do Brasil Seguridade uma boa ação, uma ótima ação, que tá bem descontado. O preço atual dela tá R$ 35 reais. O meu preço médio tá de R$ 35,86 e olha que eu venho comprando barato ela, né? E ela é uma ótima ação que tem um retorno pra gente, ou seja, o ROI de 74%. E indo na onda, em segundo lugar aqui, a gente tem o Banco do Brasil. Também tem boas cotas, 30 cotas do Banco do Brasil. Então a gente tem tanto na parte de seguridade, tanto o banco mesmo, o financeiro, e também extremamente descontado, R$ 20 reais apenas para você investir nele. O meu preço médio, embora esteja bem abaixo, bem barato, R$ 25 reais, ele ainda está acima do preço atual, ou seja, a gente está numa boa oportunidade, uma grande oportunidade de se investir em Banco do Brasil, que tem um ROI extremamente bom de 11%, quase 12%, além de pagar um ótimo dividend yield de 11%. Logo depois a gente tem Petrobras, uma grande empresa que paga muito dividendo, 17%. Se eu não me engano, é uma das empresas que mais paga dividendo, além de ser uma grande empresa que traz um retorno muito alto para a gente. EGE também de elétrica, a gente tem algumas cotas dela, 13 cotas. E aí já é uma empresa do setor elétrico que trabalha aí na geração, transmissão, distribuição de energia elétrica e tem um retorno ótimo de 20, quase 28%. Depois a gente tem mais uma do setor financeiro, que é a Itaúsa. A Itaúsa é uma hold, ou seja, é um pacotão de empresas e dentro dela tem empresas como Itaú e Alpargatas, né? Ou seja, Havaianas. Mas a maior parte é da Itaú. E ela está performando extremamente bem, 8% de variação e um ROI de 17% acima da taxa Selic. As outras empresas que eu falei aqui anteriormente, elas também estão performando muito bem, tirando a parte de Banco do Brasil, ou seja, tanto seguridade quanto financeiro. Realmente o Banco do Brasil sofreu um pouco, mas está aqui para longo prazo. Depois a gente tem a PetroRio, PRio, né? Que tá também performando super bem na nossa carteira e um ROI extremamente absurdo de 42%. Ou seja, a gente está tendo um retorno extremamente bom dela. A Marco Polo também está aqui, uma grande empresa líder do seu setor, performando extremamente bem, 22% de variação. Quando eu investi nessa empresa aqui, eu vi uma grande oportunidade, ela estava extremamente barata. Muita gente nem falava dela. Eu vi que era uma boa empresa, estudei, fui lá investir e hoje a gente está colhendo os nossos frutos, né? E agora que a empresa disparou, muita gente está falando dela. É assim mesmo. Retorno também ótimo de 28%. Klabin aí está sofrendo um pouco, menos 6% aqui na variação. Tem um retorno ótimo de 20% e também é líder no seu setor, papel e celulose. Temos aqui também a WEG, empresa enorme do setor de tecnologia, principalmente motor elétrico. Está performando um pouco mal, a gente está com uma variação negativa de 15% nela, ou seja, ela caiu 15%. A WEG ela já estava sofrendo um pouco e agora que o Trump anunciou essa taxação de 50% dos produtos brasileiros, como a WEG exporta muito para os Estados Unidos, ela sofre, sim, uma boa parte dela sofre. Então isso acaba afetando sim a empresa, mas a gente sempre pensa no longo prazo. Então isso aqui, na verdade, é uma oportunidade da gente comprar mais barato. Temos a Vale também, muito conhecida aí, empresa líder do setor também, mineradora. Então a gente tem várias empresas que são líderes nos seus setores, empresas realmente grandes e boas. Vale também está performando um pouquinho negativo, mas no longo prazo eu sei que isso vai se compensar. A Leve, uma grande empresa que eu também vi uma grande oportunidade, ela estava bem barata e agora ela já está com uma variação positiva de 5% e o ROI dela também é extremamente absurdo, 56% de ROI, de retorno pra gente. E CEMIG também do setor elétrico, uma queridinha da nossa carteira, 40 cotas a gente tem rentabilidade disparada de 22% basicamente, porque ela distribui um dividend yield extremamente enorme, 17%, tá? Maior inclusive do que a Petrobras. E essa foi nossa carteira de ação que está performando super bem, porque se a gente olhar a rentabilidade dela, a gente tem 28%, então rendeu pra gente 28%. Essa é a nossa carteira de FIIs XPML do setor shoppings, performando aí um pouquinho mal, 4,5% negativo,
mas nos fundos imobiliários é muito importante a gente olhar a rentabilidade e ele está positivo aí, 1% de rentabilidade, ainda muito descontado. No valor atual de R$ 103, está bem descontado, um P sobre VP de 0,88. Lembrando que um P sobre VP abaixo de 1 significa que está bem descontado. 1 seria que está sendo negociado num valor justo. Mas abaixo de 1 significa que está descontada. Então aqui 0,88 para chegar a 1 é 0,12. Então está descontada 12% os fundos imobiliários do XPML. A gente tem um grande fundo aqui também, GGR6, um outro fundo que eu também vi uma grande oportunidade nele, estava bem descontado. Ainda está descontado também com 12%. E ele distribui um dividend yield muito alto para um fundo de tijolo, 12%, quase 12% na verdade, né? Gary 11 também um grande fundo, eu invisto ele desde o começo, atualmente está num preço justo, né? Tá em 1 o P sobre VP dele, ou seja, ele está sendo negociado pelo valor que ele é mesmo. O MXF11 aí um pouquinho mais caro, 1,01, ou seja, 1% mais caro do que ele vale, né? O MXF11 normalmente ele fica acima de 1, mas a gente pegou grandes oportunidades comprando ele bem abaixo de 1. E embora a variação dele esteja negativa, a rentabilidade, ou seja, que conta, né, a quantidade de proventos que ele paga, de dividendos que ele paga, que ele pagou, na verdade, tá positiva. BTCI a mesma coisa, embora esteja descontado, a variação tá negativa, mas rentabilidade positiva, bem positiva, 7%. HGLG, um grande fundo muito conhecido do setor de logística, um dos líderes aí, né? A gente também tá com a rentabilidade positiva e ainda está descontado, 0,96, 4% de desconto. Temos também o BTLG, performando super bem, e o XPCA, um Fiagro, né? Setor aí de agro, grande setor aqui no Brasil, performando também super bem, e os dois muito descontados. Basicamente são esses dois tipos de investimentos que me pagam os proventos que eu recebo todo mês, os dividendos, né? E aqui no mês de junho, que o mês que passou, a gente recebeu R$ 71 sem fazer nada. No mês de maio, a gente recebeu quase R$ 80 dessas ações, desses fundos imobiliários. Então aqui a gente tem Petrobras pagando, CEMIG, os fundos imobiliários que pagam todos os meses. E o nosso recorde foi no mês de março, de R$ 112. Ao total desse 1 ano e meio investindo, a gente tem R$ 641 que a gente recebeu. Então a gente poderia descontar, como a gente reinvestiu tudo, a gente poderia descontar aqui do valor aplicado R$ 641, né? E ficaria ali R$ 20.100, ou seja, o nosso ganho, a nossa variação seria muito maior. E a nossa meta atual para os dividendos é conseguir aí pelo menos R$ 100 todos os meses. Vamos ver se a gente consegue isso até o final do ano. Agora, vindo aqui para a parte de criptomoedas, a gente já vê uma grande mudança que eu fiz. Quem acompanha o canal aí sabe que eu tinha Bitcoin, BNB e também tinha Ethereum. Então eu tirei Ethereum porque ao longo desse tempo que eu invisto em Ethereum, eu percebia que ele meio que acompanhava o Bitcoin. Então quando o Bitcoin valorizava muito, ele também valorizava um pouquinho abaixo. E quando o Bitcoin caía, ele também caía, só que um pouquinho mais. Então, para minha estratégia, eu achei melhor focar em Bitcoin. Então, eu vendi Ethereum e todo o valor que eu tinha nele, eu vendi positivo, tá? E todo o valor que eu tinha nele, eu reinvesti. Então, eu peguei e coloquei uma parte em Bitcoin, coloquei uma outra parte em BNB e coloquei outra parte em investimentos no exterior, para a gente diminuir um pouquinho essa porcentagem de criptomoeda, que inclusive a gente pode ver que está performando super bem. Aqui em ETFs, ou seja, investimento exterior, a gente investe no IVV e no QQQ. O IVV eu já venho investindo há um pouquinho de tempo, mas o QQQ eu investi porque eu vi uma grande oportunidade, que ele também estava bem descontado. Então eu comprei ele bem barato, por isso que ele está com uma variação muito grande de 15%. BDR são as ações do exterior, ou seja, ações americanas, como Apple, Amazon, Nvidia, tudo que a gente tem aqui. Nubank e Coca-Cola também, né? E elas estão performando super bem, tirando a roxo, que é a da Nubank, né? Tá ali no 0 a 0, mas elas estão performando super bem. Eu aposto muito nessas empresas de tecnologia, tanto aqui no Brasil, como VEG, como Leve, como Pomo também, né? Mas as americanas, principalmente as dos exterior, que é Apple, Amazon,
Nvidia, que são líderes do mercado. E a nossa renda fixa aqui, a gente tem duas rendas fixas, tanto a do Banco Inter quanto a do Nubank. Como eu falei aí no último vídeo, eu tenho as duas e as duas estão performando super bem, dando pra gente uma variação de quase 40%. Então essa é a nossa carteira completinha e as movimentações, ou seja, os aportes que a gente fez esse mês foi tudo no exterior. Na verdade, uma boa parte no exterior. Então a gente comprou aqui no dia 9/7, a gente comprou algumas quantidades de Nubank, Amazon e Apple, dando um total aí de R$ 250 investidos aproximadamente nessas três ações do exterior. Depois a gente investiu em ETFs, a gente investiu R$ 300 no ETF, tanto no IVV quanto no QQQ. Eu investi um pouquinho mais no QQQ porque realmente eu tenho um valor um pouquinho menor comparado com o IVV. E também nesse mês de julho a gente investiu em fundos imobiliários e ações. Banco Seguridade a gente comprou para aproveitar uma grande oportunidade, né? Que a gente comprou por R$ 36,91, que inclusive agora está mais barato, dando mais oportunidade para a gente. E também compramos de GR6 e XPCA, que estão sempre descontados aí, faz um tempo que estão descontados. E aqui na parte de criptomoedas a gente vê a minha venda do Ethereum. Então eu consegui aí quase R$ 800 com a venda do Ethereum, vendi no lucro. E aí aproveitei para comprar Bitcoin e BNB. Aproximadamente eram uns R$ 250 e o resto foi o que eu investi parte do exterior, nos ETFs e nas ações americanas. Então com tudo isso a nossa carteira está performando extremamente bem e eu vou vir atualizando cada vez mais vocês aqui da nossa carteira, que eu tenho certeza que até o final do ano a gente vai bater uma grande meta. Se inscreva e deixa o like se você ainda não fez essas coisas ainda e eu te vejo no próximo vídeo.